Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Hoje, pela misericórdia de Deus, estamos para comentar a lição de número 11 da sala de juvenis, que nesse trimestre está estudando Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. E para essa lição de número 11, temos um título bastante interessante, A Igreja e os Julgamentos, tá? Que é justamente algo que é às vezes contraditório. Ora, eu devo ou não devo julgar? Jesus, por sua vez, diz: não julgueis, para não serdes julgados. Mas devo ou não devo julgar? E é justamente essa lição vai trazer alguns ensinamentos e algumas situações que é necessário para que todos nós entendamos que precisamos nos colocar empaticamente no relacionamento com outra pessoa, tentar entender as coisas, mas a todo instante nós estamos fazendo julgamentos, tá? Por quê? Porque julgar é tecer opinião. O que vai diferenciar é quando esse julgamento vai trazer o significado de condenação. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa lição. Então, aqui na lição dos irmãos, nós temos justamente aqui um texto que na lição de adultos poderíamos chamar de texto de ouro, texto áureo. Romanos 14, 13, que diz assim: assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então é um texto que está aqui para refletirmos sobre o título, A Igreja e os Julgamentos. É claro que somente este versículo não seria suficiente para tirarmos daqui todo o entendimento da lição. E é justamente na leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas capítulo 6, 37 a 42, Romanos 5, de 8 a 11 e Tiago 4, 11 e 12. Então, com base nessa leitura bíblica em classe, o comentarista dividiu a lição em 4 tópicos. No primeiro, a igreja, um lugar de discípulos. No segundo, o que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo. Terceiro, igreja, lugar de ensinar, aprender e praticar valores cristãos. Quarto, a igreja, lugar de comunhão. Então, com base nisso, né, que a gente vai trazer essa compreensão sobre julgar ou não julgar. Eis a questão. É interessante, professor, e se você puder, dê uma lidinha no que vocês têm como conhecendo os seus alunos. O comentarista aqui coloca que a adolescência é uma fase de transição entre 2 períodos, infância e juventude. Embora não seja a lição de adolescentes, que na nossa igreja a lição de adolescentes compreende a faixa etária de 13 e 14 anos, estamos na lição de juvenis, que é de 15 a 17, mas por questão de idades, esse jovem que está sobre a sua tutela, ele ainda é um adolescente, tá? Então, é interessante fazer essa lida aqui desse comentário e, é claro, do subsídio 1, que aí vai te dar um apoio melhor quando for comentar o tópico 3, que no tópico 3 nós vamos trazer a ideia de julgar sim. Não é? Então, não devemos julgar, está lá como resposta do questionário, como quando a gente vai trabalhar, ó. A igreja é formada por pessoas perfeitas? Explique, está lá, você pode até trazer esse questionário que está no final para o começo da aula, e depois, é claro, vai respondendo ao longo da aula. Quem Jesus chamou de condutores cegos? Devemos julgar o próximo? Aí como resposta na lição tá não. Só que a gente vai perceber o contexto desse não, tá? Já que julgar
como a gente já comentou, é tecer opinião. E nós tecemos opinião a todo instante. Então, você sai de casa e qual vai ser melhor? O tênis azul, o tênis preto, a gravata roxa, a gravata, o paletó, a camisa, o blazer, né? O vestido, a saia. Então, qual que vai ser melhor? O que fica melhor? No áudio, num texto aí que você recebeu no WhatsApp do grupo, eita, não entendi bem, será que foi assim? Eu acho que foi assim. Então, quando você tece essa opinião, você está fazendo julgamento, tá? Só que o contexto que Jesus fala é outro, e é justamente isso que a gente vai analisar. Aí o primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre a igreja, ela como um lugar de discípulos, e inicia a ideia de que é um lugar que deve ser de comunhão, né? E enquanto igreja, nós estamos sempre de braços abertos, de portas abertas para receber os outros. E esses que estão vindo, vêm com muitos defeitos, vêm com muitas dificuldades e que muitas vezes a Bíblia reprova. Fizeram o primeiro passo, deram a partida, né? Aceitar Jesus como Salvador, mas ainda tem muita coisa para corrigir, alguns defeitos morais, algumas situações que, estando com o povo, esses novos servos de Deus vão aprendendo e deixando as coisas para trás, porque tudo se fez novo. Mas é um processo, e muitas vezes nós queremos que a pessoa que está chegando agora na igreja, ela seja perfeita, entre aspas, até mais do que eu sou. Só que todos nós temos defeitos, todos nós somos imperfeitos, né? Mas é interessante que muitas vezes nós não temos a paciência para esperar que Deus vá moldando aquelas pessoas, que o Espírito Santo vá trabalhando nelas o fruto do Espírito, enquanto que eu quero que as pessoas sejam complacentes com a minha pessoa, com a minha vida, com as minhas posturas, né? É muito interessante isso, né? Porque a gente fala muito do não roubeis, não adultereis, mas é interessante quando se tem dentro das questões disciplinares nas congregações, na igreja em si, alguém é afastado porque adulterou, porque cometeu fornicação, porque roubou, porque abandonou o ministério, por N coisas. Mas é interessante que a gente não vê afastamento porque ainda continua mentindo, ainda continua inventando falso testemunho, ainda continua fazendo guerrinha entre irmãos. A gente não vê muito isso, né? E é condenável, é deplorável, mas que acontece. E muitas vezes eu quero que as pessoas tenham pena de mim ou misericórdia de mim e eu não tenho dos outros. E é justamente nesse primeiro tópico que a gente vai entender que é preciso colocar aí para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que a igreja é um local de discípulos. E local de discípulos é um local de comunhão, de koinonia e de poder conviver com as pessoas que têm seus enormes defeitos, né? Por maior que seja uma família, imaginemos aqui uma família com 10 irmãos, vamos pegar então a família de Jacó, os 12 filhos. Então, com 12 filhos, 12 defeitos diferentes para cada pessoa. Tá? Então, não tem para onde correr, ou até mais, né? Eu coloquei aqui 12 de uma forma bem simplória, né? Ou até mais. Então, por mais que a gente queira trabalhar a igreja local perfeito, de pessoas perfeitas, isso não acontece. A igreja de Jesus, ela é sim perfeita, ela é imaculada, ela é santa, mas nós, como ovelhas, ainda temos muitos carrapichos para ser tirados e temos alguns defeitos para serem trabalhados pelo Mestre Jesus. O que é interessante é que muitas pessoas querem tomar o lugar
de Jesus tomar o lugar do Espírito Santo e fazer essa correção. E é justamente aí que nós vamos trabalhar esse título, né, do julgar, que está no tópico 2. O que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo. E aqui a gente vai colocar que o evangelista Lucas registrou essas instruções de não julgueis. Tá? E aí vai trabalhar que na época se viam como santos e perfeitos alguns grupos religiosos. Aqui Jesus vai tratar dos escribas e fariseus, que na época eram os suprassumos, eram os santíssimos. Não existia padrão de moralidade maior do que eles. E aí queriam justamente tratar dos defeitos dos outros quando não corrigiam os seus próprios defeitos. E é justamente a ideia de que Jesus traz sobre tá falando ou tirar o argueiro dos olhos dos outros quando na sua tem uma trave. Ou seja, ele não consegue enxergar os defeitos alheios porque a trave dificulta essa visualização. Tá? Não consegue retirar os defeitos de si para retirar os defeitos de outros. Tá? E aqui a gente vem, né, com o terceiro tópico, que é justamente o clímax dessa ideia de julgar ou não julgar. E você vai precisar trabalhar, professor, nesse caso, com essa ideia de sim, a gente precisa fazer alguns juízos de valores. E nesse tecer juízo de valores, tecer opiniões, né, nós vamos, parece até que é uma contradição, né? Não julgueis, mas a gente acaba julgando, não tem para onde correr. Né? Nós vamos fazer isso. Né? Então, a igreja há de julgar. Né? Então, a gente não vai entrar nos detalhes, a questão lá em Apocalipse, mas a igreja há de julgar. Então, nós julgamos, né? Nós fazemos isso. Não tem para onde correr. Aqui, então, a instrução de Jesus para não julgar o próximo não pode ser utilizada como desculpa para a tolerância ao erro ou ao pecado. Né? E como é que a gente sabe que errou se não fizer essa justamente colocação? Está certo ou que está errado? Eu tenho um padrão aqui descrito nas Escrituras. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, Gálatas 5. Obras da carne, fruto do Espírito Santo. Eu tenho o que é bom, eu tenho o que é ruim, né, com as obras da carne, e tenho o que é bom com o fruto do Espírito. Então, eu tenho um padrão aqui. E se alguém segue as obras da carne, está seguindo o padrão errado. E como é que eu faço isso? Eu sei distinguir. Tá? Então, quando eu coloco esse padrão de moralidade na minha vida, e que esse padrão de moralidade na minha vida se estende para a vida da igreja. Tá? O termo, na verdade, seria o contrário, né? Esse padrão de moralidade é da igreja e eu, como estou inserido nela, né, acaba me atingindo. Esse padrão de moralidade. Então, é um paradigma para todos nós termos que seguir o que a Bíblia nos recomenda seguir e afastar daquilo que recomenda afastar. Mas quando nós fazemos esse juízo de valores, nós estamos fazendo julgamento. O que o comentarista traz para a gente é que esse julgamento não seja condenação e que eu me coloque no lugar do outro também. Há um certo ditado, né? Quem tem telhado de vidro não atire pedra nas casas alheias, né? Porque uma pedra pode voltar e, é claro, destruir o teto de sua casa. Isso é o que acontece aqui quando Jesus diz, não julgueis para não serem julgados. Ele fala justamente com escribas e fariseus. Vocês estão julgando, né? Mas vão ser julgados. Por quê? Vocês não têm moral para falar, não têm moral para condenar, não têm moral para tecer o devido juízo, a devida opinião. Não tem moral para isso. Né? Mas não quer dizer que o fato de não julgarmos e aí condenarmos, não quer dizer que sejamos tolerantes com o padrão de imoralidade e que sejamos tolerantes com o pecado. É justamente o que o comentarista faz. Não é? Na igreja, os discípulos de Jesus se reúnem para orar, adorar, servir, aprender a respeito das Escrituras e sobre como viver no mundo à luz da sua palavra. Para isso, eu preciso ter o padrão de moralidade. E quando eu tenho esse padrão, nossa regra de fé e prática, que ela é descumprida por A ou por B, eu preciso identificar.
olha, A e B está descumprindo. Agora, a questão da condenação, opa, já não é mais com Gastone. O próprio Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, ele veio para morrer, para trazer a salvação. Contudo, o nosso padrão de moralidade, de santidade, ele se mantém e cabe a nós entendermos isso, tá bom? Então, você aí, professor, deve entender que os seus alunos, como corpo de Cristo, como igreja, devem fazer aquilo que o comentarista cita aqui. A igreja deve confrontar o pecado e manter a santidade diante de Deus. O quarto e último tópico, a igreja é lugar de comunhão. E nesse lugar de comunhão é lugar de perdão. Então nós vamos ter vários dos nossos irmãos errando, tá? Mas nós estamos entre irmãos e é justamente o momento em que nós nos damos a mão e perdoamos uns aos outros, né? E é justamente esse local de comunhão que é chamado igreja, tá? Um exemplo bem claro quanto a isso é a reunião no livro de Gênesis de José e seus irmãos, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos. Então passou por tanta dificuldade, né? Foi vendido, foi humilhado, foi escravizado, tinha, né, o escanteio dos seus irmãos, mas chegou o momento de se reunirem e se perdoarem, como família, né, local de comunhão. Que Deus te abençoe e te use maravilhosamente, poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.